A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é a missionária Tina, pela misericórdia do Senhor, nessa terra o Senhor me concedeu a ser uma missionária para pregar o Evangelho do Senhor. Meus irmãos, eu venho aqui nesta hora para estar falando um pouco das minhas visões que eu já tive com Deus, que o Senhor me concedeu pela misericórdia dele. Já tive várias visões e quero relatar algumas delas para vocês, para ajudar vocês. Antes eu quero estar fazendo uma oração, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entramos aqui diante da Tua presença, Pai, para compartilhar todas as experiências que o Senhor me concedeu pelas Tuas misericórdias. Espírito Santo de Deus, a verdade, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, venha entrar, Senhor, no corações, meu Pai, da qual os estão precisando, Pai, ouvir o Teu Evangelho, a Tua palavra. E que venha, Espírito Santo de Deus, trabalhar no corações daqueles que vão estar ouvindo essas experiências, para que venha ajudar, Senhor, de alguma forma, ao Teus servos se levantar, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu louvo a Ti, Deus, pelas Tuas misericórdias, Deus, e fica conosco, Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero estar lendo uma palavra, irmãos, lá no livro de Romanos, que vai dizer assim: os que são da carne discernem o que é da carne, mas os que são do Espírito discernem as coisas que são do Espírito. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem deixar bem claro que quem é do Espírito, quem é em Espírito, vai entender o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero estar relatando as minhas experiências. Irmãos, eu reconciliei com Jesus no ano de 2017. Passei 3 anos desviado do caminho do Senhor, sofrendo, sendo escravo do inimigo. Mas um dia, pela misericórdia, o Senhor me encontrou mais uma vez, e eu voltei para a casa do Senhor. No ano de 2017, no mês de fevereiro, num culto de doutrina, eu fui para a igreja, levantei as minhas mãos e até hoje estou aqui para a glória de Deus. Meu esposo já estava há 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. Então a gente se unimos e voltamos para o caminho de Cristo. E aqui estamos pela glória do Senhor. No ano de 2018, irmãos, eu estava grávida da minha filha de 4 anos, que é a Luísa. E ao nascer, a minha filha Luísa, eu tive várias experiências com Deus. A primeira experiência que eu tive com Deus, eu não sabia ler a Bíblia. Eu não entendia nada da Bíblia, E eu ia para a igreja, eu voltava para a igreja, chegava em casa e eu não conseguia entender o que estava dentro da Bíblia. E a minha filha nasceu, irmãos, e foi um processo que eu tive com Deus. E nesse processo, irmãos, eu comecei a chorar nas madrugadas. Eu comecei a me humilhar nas madrugadas. Eu comecei a pedir socorro ao Espírito Santo nas madrugadas, depois que ela nasceu. E eu comecei a pedir para Deus descer para me ensinar a Bíblia. E um dia eu estava 3 horas da manhã, eu tinha levantado 2 horas da manhã para estar orando. E um dia, 3 horas da manhã, eu já tinha 1 hora de oração que eu estava chorando, pedindo ao Rei para que enviasse anjos do céu para me ajudar a entender a Bíblia. E naquele momento, irmãos, entrou um clarão dentro da minha casa, no quartinho ao qual eu vivia com meu esposo. E naquele claro, irmãos, ali tinha um anjo. E eu estava sentada numa mesinha pequenininha e estava chorando em cima da Bíblia, pedindo para Deus me ensinar a ler a Bíblia. Porque eu via aquelas pessoas pregando, eu via aquelas pessoas falando de Jesus e eu não entendia nada. E eu queria, e quando o Senhor me chamou, Ele disse que eu era pregadora da palavra dEle. E eu fiz uma prova de Deus, eu falei: Deus, se eu sou mesmo missionária, como o Senhor disse, se eu sou mesmo pregadora da Tua palavra, Senhor, desce do trono.
ou envia teu anjo para me ajudar a ler a tua palavra e compreender a tua palavra. Irmãos, e quando eu olhei, irmãos, tinha um clarão dentro da minha casa e tinha um varão de branco. Um varão de branco, irmão, coisa mais linda do mundo. Ele estava ali, irmãos. Ele sentou na mesa junto comigo e começou a folhear folha por folha. Irmãos, ele colocou a Bíblia sobre a minha cabeça. Ele abriu a Bíblia no meio. Ele abriu a Bíblia no meio, irmãos. E quando ele abriu a Bíblia no meio, ele colocou sobre a minha cabeça. E ele começou a falar em línguas estranhas. E aí depois ele falou o português. Ele disse: a partir de hoje, da labaço de candalabaçúbia, tu não serás mais a mesma de cantalabaçúbia de candalabás. A partir de hoje eu desci do trono e eu mesmo te ensinarei a minha palavra. Aleluia. Irmãos, e naquele momento, irmãos, ali, meus irmãos, eu comecei a chorar e o anjo se retirou. Irmãos, e daí para frente eu comecei a ler Bíblia, comecei a entender a Bíblia, comecei a jejuar, comecei a orar. Irmãos, eu acordava, irmãos, pela volta de 1h30 da madrugada. Irmãos, eu ficava acordada até 6 da manhã, irmãos, estudando e lendo a Bíblia. Irmãos, eu estudava a Bíblia por 3 horas. Irmãos, eu orava 4 horas por direto, assim, lendo, pedindo ao Senhor entendimento. Eu levantava 1h30, 2 horas, e só me levantava no horário de levar minha filha para a escola. E naquele período, irmãos, que eu ficava ali, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, um belo dia eu tive uma experiência com Cristo, a minha primeira experiência que eu tive com Deus, fora do corpo. Eu estava orando um dia de joelho, eu estava em um propósito. Irmãos. Um propósito de 5 horas de oração sem me levantar do joelho. E ali, meus irmãos, eu me levantei, e fiquei ali de candalabaçúbia. E quando eu estava com 3 horas, irmãos, que eu estava de joelho, de repente, meus irmãos, o diabo começou a tocar nas minhas filhas, de cantalabaço, de canto. Ele começou a tocar nas minhas filhas, irmão, ele começou a sacudir as minhas filhas. Saiu uma mão de um macaco, irmãos, enorme, debaixo da cama da minha filha mais velha. E quando esta mão deste macaco saiu, era gigante, irmãos. E eu tinha feito um propósito com Deus, que eu não levantaria meu joelho daquele chão enquanto não terminasse as 5 horas. Porque eu queria ter experiência, irmãos. Eu queria, irmãos, ir além da minha profundidade imaginária nessa terra. E o Senhor disse que daquele dia que Ele colocou a Bíblia aberta na minha cabeça, eu teria experiência. Ele ia me dar experiência, Ele ia me fazer andar no mundo espiritual. E ali, irmãos, aquele macaco saiu debaixo da cama da minha filha. E aquele macaco colocou as mãos sobre ela e ela começou a gritar. E quando ela começou a gritar, meus irmãos, eu não tive saída. Eu comecei a chorar, eu comecei a falar em línguas estranhas. E eu pedi meu esposo, falei, pega ela, cuida dela, porque meu joelho não se levanta daqui enquanto eu não sair dessa experiência. Enquanto eu não tiver essa experiência que Deus falou comigo, eu não quebrarei este propósito de 5 horas. Irmãos, e este foi o primeiro dia do meu propósito. Aleluia. Irmãos, e o tempo foi se passando, e esta menina chorando, essa menina com medo. E aí Satanás ficava falando assim, levanta, vai lá cuidar dela. E eu repreendendo, sai daqui capeta. Porque eu fiz um compromisso, foi com o céu. Eu não levanto meu joelho enquanto o Senhor não me arrebatar em espírito deste lugar. Irmão, e eu insisti, quando foi, irmão, de repente, já estava com 4 horas. E eu perguntando, Deus, tu não vai me dar esta experiência? De repente, meus irmãos, eu de cabeça baixa, chorando, pedindo misericórdia ao Senhor, e aquele demônio perturbando as minhas filhas.
Ele acordou a pequenininha que tinha nascido por um tempo, que é a Luísa, que eu falei no começo da gravação, né? Ele acordou ela e fez com que eu queria levantar, ele queria que eu fizesse, irmãos, parar o propósito, ele queria quebrar o propósito, porque ele sabia o que Deus tinha planejado. E ali, irmãos, pela misericórdia do Senhor, quando eu já estava com 4 horas de joelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o meu corpo, irmãos, ficou de joelho. E o meu espírito levantou dela baçúbia. O meu espírito levantou e eu vi meu espírito sobre a minha sala, onde era o meu quartinho. E ali eu vi, eu fiquei olhando e ali meu espírito foi conduzido com um anjo. Um anjo segurou nas minhas mãos e a gente começamos a sobrevoar. E quando eu fui ver, irmãos, de repente eu estava na minha rua, o meu espírito estava evangelizando as almas. O meu espírito estava, irmão, pregando o evangelho na rua para as prostitutas. O meu espírito estava evangelizando para os drogados. Irmãos, foi coisas lindas que o Senhor fez nesse dia, irmãos. Eu estava ali evangelizando em espírito, eu orava e o anjo vinha e dava ordem e eu obedecia. E quando eu fui ver, nós sobrevoamos, saímos das ruas e quando eu fui ver, nós estava dentro de um hospital e nós entramos dentro de um hospital sem que ninguém da segurança visse, ninguém via, irmãos. Nós entramos dentro da UTI, irmãos. Ah, Espírito Santo de Deus, da verdade, como eu fico feliz de lembrar essas experiências que Deus me deu. Ai, que saudade. Irmãos, nós entramos dentro da sala das UTI, irmãos. E quando nós entramos dentro das salas da UTI, o Senhor me mandava pôr mão sobre as pessoas e o anjo dava ordem, ministrava cura sobre a vida daquela pessoa. E quando meu espírito virava, que olhava aquela pessoa que estava em coma, ela voltava a ter vida. Aquela pessoa que estava com um aparelho, os médicos chegavam e arrancavam os aparelhos. Nós andávamos nos corredores, irmãos, colocando a mão sobre as feridas. E o Senhor ia arrancando as infecções, o Senhor ia arrancando as enfermidades, o Senhor ia confundindo a medicina, irmãos. Foi coisa tremenda, irmãos, essa experiência que eu tive com o Espírito Santo. Alabaço, decanda, alabaçúbia. Irmão, a gente andamos sobre o hospital, irmãos, e todos aqueles que o Senhor ia comigo, né? E o anjo ali do meu lado. Irmãos, aquela vida não ficava mais daquela mesma forma. Havia vida, havia saúde, havia esperança de vida. E ali nós saímos, irmãos, de dentro daquele hospital. E eu passei 1 hora evangelizando este povo dentro do hospital, né, ministrando a cura, a libertação. E depois de 1 hora, irmãos, eu estava lá, irmão, de joelhos. O meu corpo estava dormente. O meu corpo tinha adormecido. O meu corpo, irmão, estava com muita cãibra. E eu me levantei e fui cuidar nos meus afazeres. E quando, irmãos, amanheceu o dia, eu fiquei regozijando desta experiência. Passou-se uns dias, irmãos, passou-se alguns meses. E eu comecei a pedir para Deus a me mostrar a minha coroa. Da labaço, decanda labaçúbia. E um belo dia eu vou saindo de dentro do meu quartinho. E o Senhor me mandou olhar para o céu. Esta foi a minha segunda experiência, irmãos. A minha segunda não, a minha terceira experiência. A primeira foi a da Bíblia, que o anjo me ensinou. A segunda foi evangelizar em espírito. E essa foi a terceira da minha coroa. Irmãos, os céus me mandou olhar. E quando eu olhei, eu vi uma nuvem em forma de coroa. E quando eu orei e eu olhei assim, eu falei, meu esposo, eu falei, olha ali, amor, uma coroa. E quando ele olhou e disse, eu não estou vendo nada, nada vejo. E eu falei, não, ali está uma coroa, amor, olha para aquela coroa, né? E o Senhor estava me falando, esta é a tua coroa, serva minha. Mas quando eu olhei, irmãos,
Quando eu olhei, irmãos, para aquela coroa não estava perfeita, não tinha pérolas, não tinha nada, irmãos. Não tinha nenhuma boniteza, irmãos, não tinha nada, irmãos. Era só uma coroa normal. E ela tinha um pouco de rachadura. E eu perguntei para Deus: Deus, por que esta coroa tá tão feia? Deus, por que esta coroa está tão rachada? O Espírito Santo de Deus dizia assim: filha, porque para ter coroa bonita, para ter coroa linda, tem que ter almas, tem que ter obra, tem que ter fé, tem que ter projeto. Ali, meus irmãos, dali para frente eu não quis mais ser a mesma, irmão. E eu comecei a focar, irmãos, na obra do Senhor. Eu comecei a jejuar, irmãos, 3 dias. Eu comecei a fazer jejum, irmão, de 6 dias. Eu comecei a fazer jejum de 12 dias, irmãos. E esse período eu tinha tanta experiência com Deus, irmãos. Experiência profunda. Dalabaço de candalabaçúbia. Quando eu lembro das experiências que eu tive, irmãos, eu lembro que o Senhor fala em igrejas: lembra-te e volta ao teu primeiro amor, porque hoje em dia, irmãos, as igrejas não estão mais com o primeiro amor. Não estão mais, irmãos. Não estão mais, irmãos, querendo viver a santidade. E pensa, irmão, que para subir para a glória vai ser de qualquer maneira. Não vai ser, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e ali, irmãos, eu comecei a fazer propósito. Comecei a jejuar. E ali o Senhor começou a abrir minha agenda para estar pregando o Evangelho do Senhor, irmãos. E aonde eu ia, o nome do Senhor é glorificado. Me lembro, irmãos, que um dia eu estava vindo da casa de uma irmã. O Espírito Santo de Deus me mandou até ir à casa desta irmã. E quando eu cheguei na casa dela, ela começou a se debater, irmãos. Ela começou a ficar se tremendo. Ela começou a se perguntar: irmã Tina, o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei, minha filha, vamos orar para ver o que está acontecendo. Irmãos, não era nada que estava acontecendo. Era o demônio que estava na vida dela. Não estava aguentando a luz que estava na minha vida, porque eu estava me consagrando, estava me separando, estava fazendo tudo que era agradável aos olhos do Senhor. Então Satanás não poderia resistir, irmãos. E ali, irmãos, eu fui na casa dela e ela conversava comigo e de repente começou a querer manifestar o demônio. E eu fui fazendo uma experiência com ela, eu me aproximava dela, o demônio se manifestava. Eu me afastava dela, ela parava de querer se manifestar. E aí o marido dela passou, e quando o esposo dela passou, o homem começou a virar os olhos, começou a ficar endemoniado, irmãos. E eu fiquei ali, irmão, de mãos atadas. Mas eu lembrei que Cristo tinha falado comigo que eu teria experiências. E ali, irmãos, eu comecei, irmão, a ministrar. Irmãos, e aquele demônio manifestou, irmão, e aquele demônio sujou daquele homem. Aquele demônio, irmão, botava a cabeça, irmão, dele de cabeça para baixo, as nádegas para cima, com os pés no pescoço, coisa horrível do mundo. Coisa mais horrível mesmo. E ali o Senhor deu misericórdia, pelo nome de Jesus Cristo, aquele demônio saiu daquela vida. E todas as vezes, quando eu ia naquela casa, eu ia enviada pelo Espírito Santo. E quando eu saí de dentro daquela casa, irmão, eu fui encostando perto da igreja onde eu congregava. E lá tinha uma diaconisa, né? E ela estava fechando a porta da igreja. Ela tinha acabado de limpar a igreja. E eu fui me aproximando dela. E de acordo com que eu fui me aproximando dela, irmãos, e ali, irmãos, o demônio quis manifestar na vida do esposo dela também. Então eu falei para Deus que eu não sairia mais em jejum para a rua, porque eu saía, irmãos, para pagar uma conta. Eu passava quase 2, 3 horas para voltar, porque as pessoas reconheciam o semblante do Espírito Santo na minha vida e começavam a pedir oração, irmãos. Ali eu começava a orar, eu, Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus começava a fazer, e eu não tinha hora para voltar, irmãos. E quando eu me consagrava, eu não saía mais. Comecei a me consagrar dentro de casa, sem sair para a rua.
né? E irmãos, e teve uma época logo depois disso, o Senhor me deu uma visão, né, de uma igreja, né, que eu entrava dentro dessa igreja, irmãos, purificada. E quando eu entrava dentro dessa igreja, irmãos, e o Senhor começava a ministrar, irmãos, eram muitos demônios caindo. Mas que igreja é essa, missionária Tina? Aquelas igrejas que não pregam doutrina, aquelas igrejas que tudo pode, aquelas igrejas que Deus só quer o coração. É verdade, Ele quer o teu coração, mas Ele quer o teu coração e depois do teu coração Ele quer teu corpo. Depois do teu coração Ele quer teu espírito. Depois do teu coração Ele quer tudo, porque quando você se entrega seu coração para Deus, não tem como você ser a mesma criatura. Quando você entrega o seu coração de verdade para Cristo, não tem como você negar o corpo e o espírito para Ele, porque o seu coração vai estar na vontade dEle, o seu coração vai estar perguntando o querer dEle. Aleluia. E ali o Senhor me fazia sobrevoar, irmãos, sobre aquela igreja, irmãos, e eu começava a ver muitos demônios em cima do altar. Eu começava a ver muitos demônios ministrando em cima do altar, irmãos. Irmãos, e os louvores não subiam, irmãos, daquela igreja. Os louvores ficavam barrados no meio do teto. Ficava tentando subir, mas não subia. Irmãos, foi terrorizante eu ver isso. Eu contei esta visão na igreja onde eu congregava no tempo do ano de 2018, mas ninguém deu crédito, ninguém acreditou, porque só discerne o que é do Espírito quem está em Espírito, discerne quem é da carne quem está na carne. E uma pessoa, irmãos, que não se entrega ao coração de verdade, que não dá coração para Cristo, ela não tem como discernir as coisas espirituais. Irmã, e essa foi a minha quarta experiência com Deus. E eu tive várias experiências com Deus. Um dia eu estava num propósito numa igreja, irmãos, e de repente, irmãos, eu comecei a ver o demônio do WhatsApp em cima do altar, irmãos. Isso é sério. Eu vi o demônio do WhatsApp sentado e estava virado o altar. E eu vi, irmãos, os demônios pregando em cima do altar. E eu perguntava para Deus, por que os louvores deste congresso, que era um congresso muito grande, irmãos? Eu dizia, Deus, porque esses louvores não sobem? Porque esses louvores não estão subindo? E o Senhor falava, filho, olha para a face delas. Olha para a face delas, minha filha. E eu olhava, irmãos, e eu via aquelas mulheres parecendo demônios, toda maquiada, irmãos, cabelos pintados. E o Senhor dizia, filha, será que foi por isso, para isso, que eu dei meu filho ali naquela cruz? Filha, não tem como uma pessoa carnal, filha, entender minhas coisas espiritual. E eu dizia, Senhor, mas elas estão achando que elas estão lindas, que elas estão perfeitas. Filhas, nenhuma salvação. Se hoje fosse meu arrebatamento, aqui não subiria ninguém. Talabaço de canto. Irmãos, e aquilo me entristeceu e ele começou a me levar no conjunto de criança. E o conjunto de criança, irmãos, era um monte de demônio, irmãos, do enxumirim, irmãos, demônio da inquietação, demônio da contenda, do fuxico. E as crianças louvavam e o louvor não passava do teto. E eu falava, Senhor, porque os louvores dessas crianças também não sobem. E o Senhor falou, filhas, olha para a situação dos pais. Olha para os pais, para você ver se eu vou receber um louvor de quem não tem compromisso comigo, filha. Olha quem está por trás destas crianças. Olha quem está por trás dessas mulheres. Não tem como, filha, eu não tenho parte com as trevas. Essa daqui é uma das igrejas que eu sinto vontade de vomitar, porque não é nem quente e nem fria, é morna, porque eles dizem que tem riquezas, mas eles não entendem que estão nus espirituais e que eles precisam de mim para poder dar o céu. E ali o Espírito Santo de Deus me tirou de dentro daquela igreja, irmãos. E quando eu acordei, que eu me levantei, que eu fui orar, irmãos, eu chorei, irmãos. Eu chorei amargamente, acredito, eu chorei tanto, irmãos. Pedindo para o Senhor tirar esse povo do engano, tirar o povo, irmãos,
das coisas terrenas, irmãos, porque era muita almas, irmãos, era muita almas, irmãos. Era muita criança, era muito jovem, muito adolescente, era muitos homens, mulheres. Daí essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. E o tempo foi se passando, irmãos, e eu só fui tendo experiência. E quando foi um belo dia, irmãos, o Senhor me arrebatou pela primeira vez até o inferno. E aquele arrebatamento ficou na minha mente, irmão, para minha memória até hoje. E a primeira vez, irmãos, que o Senhor me levou ao inferno, a minha filha tinha 6 meses, essa que nasceu. Ela tinha 6 meses e o Senhor me mostrou o nariz dela sangrando se eu não entregasse os recados que Deus me mandou entregar. O Senhor me mostrou ela morrendo, sangrando pelo nariz. Irmãos, e de repente, irmãos, eu estava orando e voltei a dormir pela madrugada. O meu esposo, irmãos, meu esposo desceu para a casa de sua mãe e eu fiquei no meu quarto. E quando, de repente, eu entrei na profundidade do mundo espiritual. De repente, meu corpo saiu, irmãos, e eu comecei a descer dentro da terra. Comecei a descer dentro da terra, comecei a mergulhar e ali eu comecei meu espírito sufocar, irmãos. E eu estava descendo sozinha, não tinha anjo comigo nesse momento. Desci sozinha, desci a profundidade do inferno. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, era muito tenebroso, uma coisa fedida, coisa horrível. O inferno, irmão, é real. O inferno fede, o inferno é horrível. E quando eu olhei, irmãos, eu estava dentro do inferno. E ali o Senhor começou a me mostrar coisas, irmão. Esse foi meu primeiro arrebatamento ao inferno, irmão. Eu tive esse primeiro arrebatamento no ano de 2018 ao inferno. E o segundo foi esse que eu tive agora. Esse foi o segundo que eu tive agora, no mês de março, né? Que vocês viram aí as torturas no inferno, né? Só um minutinho, irmãos, porque é muita gente mandando mensagem. E ali, irmãos, eu entrei no inferno e o Senhor começou a me mostrar alas. O Senhor começou a me mostrar o porquê Ele me mostrou aquela igreja. Ele começou a me mostrar, irmãos, que aquelas mulheres não subiriam e que os louvores dela não estavam sendo aceitos. E o Senhor me mostrou um salão de beleza no inferno. O Senhor me mostrou aonde é projetado todos os produtos da Avon, da Natura, da Jequiti e da Boticário. Todos eles são lançados no inferno, irmãos, acredite. Eu usava todo esse tipo de perfume, Natura, Boticário, Avon, eu usava. E ali, irmãos, o Senhor me mostrou um salão no inferno. Os demônios arrumando os cabelos dos outros demônios. Os demônios arrancando sobrancelha dos outros demônios. Um salão de beleza mesmo, irmãos. Um salão de beleza igual tem na terra. Lá tinha no inferno. O Senhor estava me mostrando. Aí quando eu olhei para o lado, para o outro, aquela tortura, aquele cheiro fedido, e comecei a gritar e pedir para o Senhor me tirar daquele lugar. O Senhor enviou um anjo para estar comigo, que foi um anjo, o arcanjo Miguel. Ele segurou na minha mão e disse: tu não estás sozinha, eu fui enviada pelo meu Pai para estar contigo neste lugar. Venha e eu te mostrarei grandes coisas que tu tem que falar na terra quando tu voltar. E, irmãos, e ali ele começou a me levar dentro deste salão. E eu perguntei para o anjo, eu falei: mas anjo, por quê? Por que esses demônios estão se embelezando tanto? Ele disse: não, eles não estão se embelezando. Eles estão projetando aqui para eles levar para a terra, para trazer as almas para cá, para este lugar.
E aí ele foi me mostrou, irmão, aonde é que fica as almas que eles levam, que vão por conta da maquiagem. Irmãos, ela é secador de cabelo, viu, irmão? Você que faz cabelo com secador, pare, irmãos. Você, irmãos, que usa secador, que usa chapinha, que usa selagem no cabelo, que usa todo tipo de produto químico. Irmãos, tudo isso é diabólico, é de Satanás, foi feito, projetado no inferno. É do inferno, o diabo projeta no inferno e leva para cima, para arrancar as almas, para levar para as trevas. E ele me mostrou, irmão, uma ala muito grande. Ele disse: aqui está todos aqueles que fazem a vontade do diabo na terra. E eu falei: mas anjo, por que essas pessoas estão aqui? Ele disse: é porque essas pessoas não me ouviram quando eu falei que eu sou santo, e para herdar o céu tem que ser santo. Aí o anjo me levava, irmãos, e me mostrava adolescentes, jovens, tudo ali no inferno por conta da maquiagem, de tudo, irmãos, que tinha no cabelo, irmãos, lápis de olho, brinco é projetado no inferno, essas calças, irmãos, que está sendo agora lançado, agora aí essas calças apertadas, também foi projetado no inferno, essas saias que são aí rodadinha, também foi projetado no inferno, é projeto de Satanás no inferno. E ali ele me tirou, irmãos, daquele salão de beleza e começou a me levar onde ficavam as prostitutas, irmãos. E ali o anjo me mostrou, irmão, como é que as prostitutas eram torturadas naquele lugar, né? Ele me mostrava muitas coisas terríveis, né, acontecendo ali. O anjo me mostrou, né, a minha filha, uma parte no abismo do céu e a outra do inferno. E o anjo falava que eu tinha que tirar a minha filha daquele lugar, né? E eu perguntava para o anjo por que a minha filha estava ali. E o anjo falava que era para me tirar tudo que ela tinha de desenho, irmão, nas roupas dela. Tudo, irmão, não era para me deixar nada, nada. Podia ser uma florzinha, podia ser um carrinho, podia ser um objetinho, mas que tivesse um olhinho e que tivesse o formato de uma boca. É demônio nas trevas, no mundo espiritual, no inferno. Irmãos, e ali eu tinha que arrancar a alma da minha filha daquele lugar, ensinando como ela tinha que viver na terra. Né, irmãos, e o Senhor me mostrou muitas coisas neste. Eu vou dar um relato deste arrebatamento. Desse primeiro meu arrebatamento. Vou fazer um vídeo separado, irmão, mas foi muitas coisas, né? E depois disso, irmãos, eu tive mais outras experiências com Deus. Não foi poucas, irmãos, experiências que eu tive com Deus. Foi muitas experiências, mas eu vou parar por aqui e logo estarei relatando as outras experiências que eu tive com Deus.